a Luciana Aparecida. E por que a OM faz de tudo para esfregar na nossa cara que está com ela? Provavelmente que ele está com ela. Que ele está com ela. Porque você é a maior ameaça para a OM, para o seu marido voltar para casa e largar ela. A OM não tem medo de outra, ele tem medo de você. Por quê? Porque a OM sabe que você é a mulher que ele ama. Isso é claro. Aliás, parece que todo mundo enxerga, menos as mulheres que estão vivendo essa situação. O mundo todo enxerga que o marido só fala nela, pensa nela. Até a OM. Parece que menos vocês, porque estão vivendo um momento de autoestima muito baixa. E é por isso que a gente bate na tecla o tempo todo. Busque a sua restauração. Busque cuidar de você. Porque com a mente clara, tranquila, as emoções em dia, gente, fica tudo claro, alvo como a neve. Cara, vocês vão enxergar coisas tão óbvias, como, por exemplo, a OM desesperada com você. E aí, o que ela faz? Ela tenta te abalar emocionalmente. E o pior, ela consegue. Elisângela Fernandes. Meu marido falou que é culpa minha o que ele está vivendo. Então, Elisângela, essa é uma das frases clichê do adúltero do deserto, no deserto. Tá? A culpa é de alguém e não é minha. E se ela não é minha, ela é da minha esposa. Falei isso para a Alessandra algumas vezes. Algumas um montão. Algumas um montão. Isso porque eu te dei poucas oportunidades. Isso porque ela me deu poucas oportunidades, nem me dava atenção, mas toda vez que eu podia, adivinha de quem era a culpa? Dela. Deixa eu te contar uma coisa, isso é um grito de socorro. Porque no fundo, ele acha isso. Só que não é dessa forma. O problema é que está tudo fora da caixa, fora de contexto, fora de ordem, desproporcional. Ele de fato entende e acha isso. Por quê? Ele foi casado com você, ele te ama, ele queria que desse certo. E esse casamento, durante um tempo, ele não deu certo. Eu não fui feliz, você não foi feliz. É assim, isso não funcionou. E aí aquela coisa assim, poxa, eu te disse que eu precisava disso, eu te disse que eu queria aquilo, por que você não fez? Então a culpa é sua. Então, é uma acusação que ela tem algum sentido, porém, não é dessa forma, porque num casamento não tem o culpado. Tem os dois responsáveis, porque, na verdade, se eu não conseguir fazer com que a Alessandra fizesse as minhas vontades naquele momento, eu também sou responsável por isso, porque provavelmente eu deixei a desejar em outras áreas e por isso ela não consegue me suprir naquela necessidade. Então ela não me supre de um lado e eu não supro ela de outro. Só que você acha que nesse momento do deserto, com outra mulher, saído de casa, existem condições de um homem gerar esse raciocínio correto? Não. Fora que ele está sendo instruído, como é que eu vou dizer? Fora que ele está sendo influenciado por Satanás. E quem é Satanás? O acusador mor. Então ele vai acusar, ele vai apontar o dedo, ele pode inclusive apontar alguns defeitos, erros, algumas situações, porque ele nesse momento o que ele quer fazer é te ferir. E Satanás é que está por trás disso. Porque se ele te fere, se ele te machuca, emocionalmente você fica abalada, você reage. Quando você reage, você me dá mais motivo para me afastar. E é tudo que Satanás quer. Por isso que a orientação é contato zero. Se afaste. Não dê bola. Não dê ouvidos. Amém?
Maria Santana. Meu ex-marido está morando com a OM e detalhe, estamos separados há 2 anos e já está na 3ª. E essa ele diz que está casado. Não quero, sinto mais vontade de orar. Isso pode ser descanso? Maria Santana? Isso. Não estou achando a mensagem dela aqui. Fala para mim de novo. Meu ex-marido está morando com a OM e detalhe, estamos separados há 2 anos e já está na 3ª. E essa, ele disse que está casado. Não quero, sinto mais vontade de orar. Isso pode ser descanso? Provavelmente não quero mais, não sinto mais vontade de orar. Tá, estão separados há 2 anos, já está na 3ª, e essa ele diz que está casado. Não quero, ou não sinto, né, mais vontade de orar. Isso pode ser descanso? Não, isso é cansaço, Maria. Isso é cansaço. A gente entende, tá? O que eu te diria hoje? Eu precisava entender um pouco como está sendo a sua oração, mas eu desconfio. Eu desconfio que seja uma oração do nível: Senhor, restaura o meu casamento, traz meu marido de volta, tira a escama dos olhos dele, orações assim. Eu diria para você, hoje, descansar nesse sentido dessa oração e orar por você, cuidar de você um pouquinho. O seu marido, que está lá, Deus cuida dele. Aliás, Deus não tira os olhos dele um segundo sequer. Nada sai do controle de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. E Deus ama o nosso cônjuge mais do que nós amamos. Porque o nosso cônjuge é filho de Deus como nós somos. Então Deus vai cuidar dele independente da nossa oração. O único cuidado que a gente precisa ter nesse momento é o de tomar uma posição diante de Deus do tipo, não quero mais, ou que se dane e deixa para lá. Não é isso que eu estou te orientando. Estou te orientando a deixar ele um pouco de lado, tirar o foco dele e o foco da restauração do casamento e focar em orar por você, para a sua restauração. E, se possível, Maria, parar qualquer tipo de contato com ele. E cuidar de você, da sua vida espiritual e da sua saúde emocional. Tá bom? E que Deus te abençoe. Isabel Jesus. E se a OM faz chantagem, drama, manipula, o marido sente peso pela vida dela em deixá-la? Me perdi um pouquinho. Fala de novo, por favor. Isabel Jesus. E se a OM faz chantagem, drama, manipula, o marido sente peso pela vida dela em deixá-la? Sente. Na verdade, sim. Todo homem de bem, ele não gosta de fazer mal a ninguém. Tá? Então, pode ser. Depende de quem é o seu marido. Então, uma chantagem emocional pode, num momento, atrapalhar. Mas se você vai entender o que eu quero te dizer, Isabel. O foco de vocês é muito grande no que a OM faz e no que o marido de vocês faz. E esse tem sido o grande problema da restauração. No momento em que você se posicionar, preste atenção, Isabel. No momento em que a sua posição estiver correta e você estiver restaurada, e Deus falar assim, chegou, Deus vai mostrar para o seu marido isso. Não tem chantagem da OM. Não tem filho com a OM. Não tem apartamento com a OM. Não tem negócio com a OM que vai impedir a restauração de vocês.
Porque a força que vocês têm em Cristo, no mundo espiritual de união, é a maior força do universo. Vocês são um. E automaticamente vocês são atraídos um para o outro. Por que vocês não estão sendo atraídos um para o outro hoje? Porque vocês dois estão escangalhados. Achei uma palavra direitinho, bonitinha. Né? Estão escangalhados. É isso. Ambos não estão posicionados da forma correta em Deus e como cônjuge. Por isso que ainda não houve essa atração mágica e fantástica. A hora que estiver, vocês vão ser atraídos, acreditem em mim. Não adianta a chantagem da Aurélia. Não adianta nada. Vitimismo. Não adianta, ela vai ficar chorando e vai voltar para casa. Tá bom? Morena, como é o deserto na parte do financeiro de quem saiu de casa? Pois meu marido saiu sem dívida, hoje está com várias. Então, eu vou responder esta pergunta da Morena em duas etapas. Porque depende de quanto tempo está o deserto. Tá? Então, vamos lá. No primeiro momento do deserto, eu diria que no primeiro ano do deserto, as finanças de quem sai, elas vão para o chão. E é o próprio Deus que fecha a torneira, que fecha a porta. Então, vai fazer dívida, vai quebrar a empresa, vai perder carro, vai bater com carro, vai acontecer um monte de coisa. Um monte de coisa que vai fazer com que a dívida dele, que ele entre em dívida, mesmo que ele não tivesse antes. Tá bom? Só que é que a conexão deu uma estabilizada aqui, mas voltou. Ameaçou cair. Eu estou conectado no Wi-Fi, deixa eu ver. Eu estou no Wi-Fi, nem vi isso. Então vamos lá. A Morena está dizendo que faz 10 meses, só sei das dívidas porque as cartas chegam em casa. Isso. Então, esse é o período das dívidas, que pode durar de entre 1 e 2 anos. Por que eu estou falando isso? Porque tem deserto que já está no 5º ano, no 6º ano. E eu sei que vai aparecer gente dizendo assim, meu marido está muito bem, meu marido montou casa, meu marido prosperou, abriu empresa juntos. E é o momento onde passa a confusão e o homem ele encontra um caminho de sanidade entre ele para se restaurar financeiramente. Porque o deserto é aquela coisa assim, eu apanho, eu sinto frio, o colchão é ruim, eu estou nessa situação mas depois de um certo tempo dormindo aqui, eu me acostumo. Então, esse é o perigo de alongar o deserto. Isso também vai depender da mulher que está com ele. Se a mulher que está com ele tem um tino, por exemplo, administrativo, empresarial, da força, ela pode ajudá-lo a sair dessa situação e eles construírem algo junto. Mas por que no primeiro ano isso não acontece? Normalmente não acontece. Porque no primeiro ano, ele, na verdade, está confuso, está indeciso, se vai, se não vai. Por mais que ele esteja indo, ele está indo indeciso, ele está indo confuso. E por isso tudo é uma grande confusão. E por isso que financeiramente nada flui, até porque dinheiro é uma energia que depende de eu estar muito bem emocionalmente. Eu preciso estar no meu papel de homem para ganhar dinheiro, para sair todo dia e caçar, né, que é o papel do homem. E se o homem não está bem para isso, ele não consegue exercer bem essa energia de caçador. E por isso que essa questão toda financeira não funciona, tá? Mas isso depende de alguns fatores, tá? Isso não é exato, não acontece 100%, tá? Mas é uma característica, principalmente no primeiro ano.